Vice é um aventureiro que começou a se aventurar recentemente e aqui ele é visto lutando contra um dragão, querendo salvar e garantir para sua filha que ele é poderoso, o que é a inveja de todos ao redor. Enquanto o dragão lança seu poder pela boca, pronto para atacá-lo, a cena corta para os arredores da cidade de vilões chamada Zenith. Essa cidade está fora do mapa e é praticamente um inferno na Terra, onde não existem leis e criminosos, assassinos e vilões vagam por lá. A cidade está cheia de mulheres demonizadas e ruas sujas, cheias de ratos e garrafas, mas também de grupos que intimidam outras pessoas e as espancam. Mas de repente, nossa personagem principal, Wei, aparece andando pela rua e todos o invejam e o admiram. Vi se tropeça em uma esquina e encontra uma escrava sentada no chão, com orelhas pontudas e cabelo de cor aqua. Wei, sem acreditar no que vê, assume que ela é uma elfa superior. Elfos superiores são descritos como uma subespécie de elfos desconhecida do público em geral. Ao contrário dos elfos normais, que têm cabelo verde e orelhas longas e horizontais, os elfos superiores têm um cabelo azul claro e orelhas apontadas para cima. Essa subespécie é conhecida por ser um grupo que se dizia extinto há muito tempo e que conseguia usar tipos de magia. Wei se lembra de ter lido sobre essa espécie específica em um livro antigo que encontrou na capital e achou que era apenas um conto de fadas, mas lá estava ela bem na frente dele. Então ele se pergunta o que ela está fazendo em Zenith e pergunta ao dono da escrava, um pilantra com quem ele já está familiarizado, como está indo seu trabalho. O dono da escrava, que conseguiu vender a maioria dos seus escravos, conta que precisa alimentar os escravos e supervisioná-los, o que não é muito eficiente quando se compra muitos de uma vez, pois eles precisam ser bem tratados para serem vendidos. Os escravos eram originalmente de uma mansão na colina, e os habitantes alegam que os escravos foram mortos. Wei finalmente se lembra que isso aconteceu por sua culpa. Num flashback, Wei está preocupado enquanto comprava frango e o dono da loja de frango frito foi levado pelos homens da colina. O funcionário da loja não conseguia produzir o frango, pois só o dono sabia a receita secreta e o molho. O dono da loja era conhecido por ser um bom e raro cozinheiro em Zenith, e por isso virou alvo e se tornou um escravo. Wei, irritado com isso, pergunta ao funcionário por que ele não fez nada, mas ele diz que não podia fazer nada sem morrer. Wei fica ainda mais preocupado, já que aquele era o único lugar onde se podia comer o melhor frango frito de Zenith. Sem outra escolha, Wei vai até a colina. A mansão na colina foi invadida, e quase todos os magos foram derrotados e tiveram que se render. O último mago avisa Wei que ele não escapará impune, mas Wei responde que em Zenith não há Deus para julgar, nem leis a serem cumpridas, então o que ele está fazendo é praticamente liberdade total. Lá ele encontra o dono da loja de frango, que parecia o dono do KFC, amarrado e fazendo frango frito, mas aterrorizado. O dono da loja agradece Wei e pergunta como pode retribuí-lo. Wei apenas pede que ele abra a loja no dia seguinte, mas, sem que ele soubesse, ainda havia outras celas no porão da mansão, com uma grande população de escravos. Wei não percebeu na época que havia muitos escravos naquela mansão. Os ladrões entraram e os encontraram depois que Wei invadiu o lugar. O dono da escrava disse que não conseguia lidar com todos os escravos sozinho e acabou dividindo-os entre diferentes mercadores para ajudar na venda. O dono da escrava já vendeu 4 hoje de manhã, mas ainda tem uma sobrando. Embora elfas bonitas não tenham problema em encontrar compradores, a última que ele tem é praticamente inútil para ele, pois tem uma cor estranha no cabelo e as orelhas deformadas. Wei conclui que essa elfa provavelmente foi usada em experimentos pelo dono da mansão. Se as pessoas soubessem o valor dela, ela valeria milhões em Zenith, mas um cara como o dono da escrava, sem educação, não saberia da existência ou do valor dela. O dono da escrava não sabe mais o que fazer com ela e pode jogá-la nas ruas ou deixá-la virar comida para os cães selvagens. Vice pergunta quanto ela custa e pede um preço. O dono da escrava fica em choque se ele está realmente pensando em comprá-la. Dependendo do preço, ele comprará, mas o dono insiste em lhe arranjar uma escrava melhor, pois essa não seria de nenhuma utilidade, e há opções muito melhores. Wei insiste, querendo ajudar o negócio do dono da escrava e pegar o que sobrou para ele. O dono da escrava, muito feliz com isso, decide vendê-la por 220, mas Wei, por sua vez, paga 300, e o dono da escrava corta as correntes da elfa. A elfa não teve nenhuma reação ao ser libertada, ela apenas ficou lá, parada. Wei fica surpreso com isso. Ele pensa se essa pequena elfa escrava passou por algo tão traumático que sua consciência está praticamente morta ou desaparecida a essa altura. Wei pega a escrava e diz a ela para ir com ele. A elfa estava suja, mas reagiu quando Wei estendeu a mão para ela e a levou consigo.
Vice e a elfa saem de mãos dadas por Zenith, e mesmo que ele tenha decidido levá-la sem pensar, ele não sabe nada sobre ser pai. Wei descreve isso como ser pai pela primeira vez, como andar no escuro sem saber o que fazer. Em casa, Wei está pensando em um nome para dar a ela, já que eles acabaram de chegar e ele ainda não está convencido de qual nome dar. Wei pergunta à elfa superior qual nome ela gostaria, mas como ela não pode ou não quer falar, ele acaba pensando que ela não entende suas palavras. Ele decide que a primeira palavra que ela dirá será seu nome comemorativo. Wei a acaricia na cabeça e se apresenta como o pai dela a partir de hoje. Vi se soletra e aponta que ele é o pai e que ela é a filha, e pergunta se ela entendeu. Wei ainda está confuso e se pergunta o que deveria fazer a partir daqui, e sua filha, que antes era uma escrava, molha a cama por acidente, com uma carinha fofa enquanto dorme tranquilamente. Wei pensa que a culpa é dele, pois esqueceu de levá-la ao banheiro antes de dormir, e se tivesse pensado um pouco, poderia ter evitado esse acidente. Até agora, ele conseguiu dar conta de quase tudo, e achava que cuidar de uma simples elfa não seria grande coisa, e a comprou impulsivamente para adotá-la. Em retrospecto, ser pai é um território novo e difícil, e, como está agora, é como explorar uma masmorra desconhecida no nível mais baixo, sem nenhum equipamento. Talvez ele tenha sido muito negligente, e também pensou no nome dela mais tarde. Antes de começar, ele deu um banho nela, já que ela estava com um cheiro ruim, e um banho quente não a fez reagir. Embora ela pareça fofa, ainda tem uma consciência morta. Wei achou engraçado, pois ela parecia um fantasma depois de molhar o cabelo. Wei teve dificuldade em dar banho nela, pois provavelmente era a primeira vez que ela tomava banho. Ele brincou com ela na banheira, fazendo chapéus engraçados de espuma, mas, no fim, ela ainda não reagiu, pois será um longo caminho, já que ela nem está sorrindo. Wei teve a ideia de colocar uma roupa temporária nela enquanto comprava roupas apropriadas na manhã seguinte. Ele sobe até o quarto, e pediu desculpas para ela, dizendo que a partir de hoje ela iria dormir na cama macia dele. Eles foram dormir juntos, já que Reis estava bem cansado naquela noite. Corta para a manhã seguinte. Quando Reis percebe que não tinha dado nada para ela comer antes de dormir, ele procurou pela casa, mas só encontrou pilhas de bebidas alcoólicas e pão seco. Sem muita opção, ele preparou uma refeição simples com carne seca e pão, mesmo sabendo que não era o ideal para uma criança, mas era o que ele tinha. Ele a colocou numa cadeira e foi procurar uma caixa. Quando voltou, a menina elfa já estava devorando a comida, de um jeito muito fofo, porque ela estava morrendo de fome. Reis a observou enquanto se desculpava por não ter dado nada para ela comer no dia anterior, imaginando que ela provavelmente não comia bem fazia tempo. Ele prometeu dar algo melhor para ela mais tarde como desculpa. Reis se preparou para sair e já deixou o banho e as bebidas prontos. Também guardou tudo que poderia ser perigoso e cuidou do fogo, preocupado com a elfinha. Ele lembrou a ela que ia sair para fazer compras e que ela ficaria sozinha por um tempinho. Sem nenhuma reação às palavras dele, Reis ainda achava que ela não entendia nada do que ele dizia. Mesmo assim, ele tomou todas as precauções, já que era difícil deixar uma criança sozinha, mas não tinha outra opção. Assim que fechou a porta, ele ativou uma barreira que impedia a entrada de qualquer um de fora e saiu correndo rapidão, prometendo voltar logo. Reis foi até uma loja bonita e chamativa, onde Zenith estava gritando por ajuda assim que ele abriu a porta. A dona da loja, uma elfa, perguntou o que ele precisava e reconheceu Reis. Ele explicou que precisava comprar roupas de menina. A elfa ficou chocada e perguntou se ele tinha sequestrado alguém. Reis achou meio rude essa pergunta e explicou que ele tinha comprado uma escrava, uma menina elfa. A elfa ficou abalada, perguntando se ele estava tão desesperado assim e se tinha uma queda por menininhas. Reis ficou irritado e disse que foi só um impulso e que ele não tinha roupas para ela, nem ideia de como escolher roupas de criança. Ele deixou uma quantia grande de dinheiro para a elfa escolher as roupas por ele. A elfa achou que Reis estava prestes a comprar todas as roupas da loja com aquele tanto de dinheiro. Reis pensou que roupas de mulher eram caras, mas não tanto a ponto de poder comprar uma casa com o dinheiro. Ela garantiu que poderia fazer muita coisa com uma moeda de prata, já que Reis não tinha muita noção dos preços, mesmo sendo um cara sábio, mas que sabia pouco sobre o mundo. Reis voltou das compras na cidade e a menina elfa ainda estava sentada na cadeira, exatamente do jeito que ele a deixou. Ele ficou surpreso por ela não ter se movido desde que saiu. Reis comprou várias coisas na loja e começou a cozinhar para ela. Apesar de não ser muito de cozinhar, ele conseguia fazer qualquer coisa com facilidade. Ele preparou uma sopa com vegetais e ensinou a elfinha a usar talheres, demonstrando como se usa uma colher. Reis colocou a colher na frente da sua adorável filha adotiva,
e ela regalou os olhos de fome e logo comeu o que tinha na colher. Reis continuou a dar comida na boca dela, e ela foi comendo cada vez mais. Na manhã seguinte, Ala, a elfa da loja, apareceu na casa de Reis para entregar as roupas que ele pediu. Ela achou que era roupa demais, mas garantiu que era necessário para a pequena. Quando viu a elfinha, Ala ficou empolgada e a elogiou por ser tão fofa, ao mesmo tempo que tirava sarro de Reis, dizendo que ele estava desenvolvendo um gosto por menininhas. Mas, olhando mais de perto, ela percebeu que a elfa tinha cabelo azul e orelhas pontudas, ao invés do tradicional cabelo verde. Reis explicou que ela era rara, por isso ele a comprou sem pensar. Ala, então, vestiu a menina com as roupas novas, enquanto Reis observava. Ele se deu conta de que Ala não sabia que a garota era uma elfa superior, uma raça especial entre os elfos. Ele também percebeu que Ala nem sabia da existência dos elfos superiores, já que eles estavam extintos. Reis achava que os elfos superiores estavam escondidos no reino dos elfos, mas isso só aumentou o mistério de onde essa menininha veio. Ala ficou gritando animada com a fofura da menina e fez brincadeiras enquanto terminava de vesti-la. Para a surpresa de Reis, a elfinha parecia outra pessoa, mais fofa e bonita com as roupas novas, o que superou as expectativas dele. Ala deixou claro que Reis poderia pedir ajuda a ela sempre que quisesse, e saiu, deixando os dois se preparando para dormir. Eles colocaram o pijama na menina, e ela ficou ainda mais adorável. No dia seguinte, Reis acordou com a menininha fofa agarrada às suas roupas, o que foi um grande passo. Isso significava que ela estava começando a confiar nele aos poucos. Reis achava que esse seria o começo de uma comunicação entre eles, mas não foi bem assim. Ele tentou falar com ela novamente, dizendo seu nome, mas não houve reação. Isso deixou Reis meio deprimido. Ele pensou que, antes de tentar resolver a questão de aprender ou se comunicar, precisava lidar com essa falta de reação. Ele se perguntou por que ela era tão indiferente e o que poderia estar passando pela cabeça dela. Não tendo filhos antes, ele não fazia ideia do que uma criança pensava. Reis lembrou da sua infância, quando era considerado um prodígio em magia, muito poderoso e sempre elogiado por seu talento extraordinário. Sua infância foi tranquila, com um futuro garantido, e ele se tornou parte de uma família importante na capital. Seus pais o amavam como qualquer outro, mas ele não suportava ser forçado a seguir o caminho que a capital esperava dele. A maioria de suas memórias da época eram borradas, exceto pelos anos escolares. Ele também pensou em um amigo que conseguiu um emprego no Ministério da Magia, onde ele sempre ouviu falar de suas promoções incríveis. Reis pensava nele de vez em quando, lembrando como ele não entendia piadas, mas sempre o fazia se sentir confortável. Reis acordou de um sonho, e já estava completamente escuro do lado de fora. Ele percebeu que a indiferença da menina não era algo que ele poderia resolver só com seu conhecimento. Talvez ele precisasse depender de alguém. Foi aí que ele voltou para a loja de roupas, para falar com Ala. Ala disse que a garota parecia uma boneca quando ela a vestiu, mas era natural que ela estivesse assim, já que tinha sido libertada recentemente. Contudo, a falta total de reação era um pouco extrema. Ala também não entendia muito, já que não tinha experiência como mãe. Eles decidiram procurar por Laurat, que já tinha criado 5 filhos. Durante uma conversa regada a bebidas, Laurat respondeu com uma única palavra: amor. Confuso, Reis ouviu Laurat explicar que a menina precisava de amor, e que isso era o que estava faltando em sua vida. Laurat disse que Reis deveria tratá-la com amor, porque ele decidiu criá-la, e que não precisava pensar muito nisso. Ele só precisava agir com o coração. Ala concordou, e Reis decidiu seguir esse conselho. Determinou que iria começar a tratar a menina com carinho, oferecendo a ela uma sobremesa especial como um começo. Ele a elogiou por ter comido tudo e começou a dar toques físicos gentis para transmitir amor. A menina tremia, mas Reis continuava a tratá-la com cuidado. Ele ensinou a elfinha a segurar a colher e passou a passar mais tempo com ela. Mesmo tremendo, ela conseguiu segurar a colher sozinha, e Reis continuava elogiando suas conquistas. Reis começou a colocar em prática tudo o que sabia, lembrando de sua infância e das coisas que seus pais faziam por ele. Ele leu histórias para a menina antes de dormir, tentando recriar para ela a infância que ele teve. Mesmo sendo um estranho para ela, ele decidiu ser pai. Ele era, ao mesmo tempo, pai e mãe, e até agora tinha conseguido lidar com tudo na vida. Decidiu que daria o seu melhor para criar essa menina. E, depois disso, uma mudança repentina aconteceu, encerrando nossa história. A nossa história continua com Veais preparando uma refeição para sua filha elfa. Ele pensou em cozinhar ovos fritos ou mexidos, quando percebeu algo e virou-se. Veais ficou surpreso ao ver sua filha levantar e acordar sozinha,
ainda meio sonolenta. Na cozinha, ele passa a mão na cabeça dela e pergunta se ela está machucada em algum lugar. A pequena elfa alta reage de forma fofa e preciosa, ainda se despertando do sono. Depois disso, Veais preparou o café da manhã e tentou ensinar a pequena elfa a segurar um garfo, mostrando todo o amor e a conexão entre pai e filha. Nossa filha elfa finalmente está aprendendo a segurar um garfo, e Veais a apoia enquanto ela come, enchendo o ambiente com uma fofura sem fim, à medida que suas reações estão voltando dia após dia conforme ela cresce. Embora haja um mistério sobre sua mudança repentina, Veais, como pai, sente-se feliz e se pergunta se ela finalmente está respondendo a ele. Ele limpa as lágrimas e passa um tempo com a filha. Veais compartilha a notícia com um grande estrondo e uma cara de quem está animado, fazendo barulho no bar e dizendo a Ala que sua filha finalmente comeu sozinha. Ala, não surpresa por a pequena finalmente comer sozinha, fica mais impressionada com a mudança em Veais, que está se tornando mais digno na aparência. Ele elogia os pequenos detalhes da filha e, finalmente, o dia chegou para que ela comece sozinha. Veais pensou no amor e no esforço que dedicou à filha, sem fazer nada de especial, apenas investindo amor e dedicação. O dono do bar olha para ele com alegria e felicidade, vendo que Veais finalmente se tornou um pai completo. De volta para casa, Veais está ensinando a filha a falar o alfabeto, começando pelo simples AE, enquanto ela o imita. Veais está radiante e elogia a filha, mesmo com a pronúncia um pouco enrolada, e continuam praticando. Ela pronuncia a palavra você de forma confusa, e a palavra AR é seu ponto fraco. Sem pressa, eles se preparam para comer, mas a pequena se senta sozinha na cadeira sem que o pai a carregue. Ela se senta pacientemente, com uma carinha fofa, enquanto Veais prepara uma refeição divina. Ele pensa na filha como uma gênia, provando que ela não é uma elfa comum. A pequena aponta para um hipopótamo, pois gosta de animais e tenta dizer os nomes deles, mesmo que ainda não consiga pronunciar R direito. Nos arredores da cidade, o dono da loja e a pequena, com seu pai, estão procurando um livro de animais específico. O dono da loja tem uma montanha de livros atrás dele, mas só quer vender o que está na mesa, além de ter machucado as costas e não conseguir organizar os livros. Mas, de qualquer forma, Veais quer comprar um livro para a filha. Ele usa sua magia para organizar os livros e ativa um feitiço, fazendo-os girar ao redor, o que deixa o dono da loja e a pequena encantados. Os livros se organizam sozinhos, deixando o dono da loja perplexo, que pergunta que tipo de magia foi usada. Não podendo recusar o pedido de Wei para o livro ilustrado para sua filha, o dono da loja vê a pequena radiante e Veais acha ótimo que tenham encontrado um bom livro. Ele planeja ler o livro para a pequena antes de dormir. A pequena, ansiosa, mal pode esperar para ler o livro, enquanto Veais prepara o jantar. Enquanto lê, ela diz a palavra Lily, fazendo Veais parar de cozinhar e focar totalmente nela, elogiando-a por pronunciar o R. O livro que ela está lendo tem o nome da autora, Lily Reed, e Veais pensa que é uma coincidência, mas ao lembrar da palavra Lily, decide chamá-la assim, mostrando seu amor e carinho. Ele finalmente dá a ela um nome completo, Lily Furberg, oficialmente se tornando sua filha. Veais a segura no colo e Lily começa a abrir seu coração, absorvendo tudo rapidamente, como era de se esperar de uma elfa alta. Veais leva regularmente sua filha ao bar, mostrando seu sorriso como a única presença curativa ali. No final das palavras, que é a cidade de Zenis, ela também se torna popular, enquanto Veais se torna um pai superprotetor, avisando aos outros para não tocarem na filha com as mãos sujas, como uma brincadeira. Lily cresce dia após dia, amadurecendo cada vez mais como uma criança e filha dele, o que fortalece a resolução de Veais ao vê-la crescer. Depois de um tempo, Lily e seu pai vão dar uma volta, e ele a carrega em um dia bonito com um sol adorável que Lily ama. Eles chegam rapidamente à loja da Olo, onde Lily vai ver algumas roupas, e Veais pede que ela prometa não comprar nada hoje, pois está se tornando um pai mais rígido. Veais não quer ser um pai tolo e tenta ser o mais severo possível, sem mimar demais a filha, pois isso não seria bom para Lily. Ele pensa na decisão em sua mente como pai. Há coisas que ele não pode ensinar, não importa o quão perfeito ele seja. Ela não pode fazer amigos nesta cidade sem que eles se tornem escravos, e Zenis é um ambiente terrível para crianças. Basicamente, ele planeja voltar para a capital e enviar Lily para a escola, já que sua alma mater é a bruxa. Ola fica chocada com o que Veais está fazendo em um lugar miserável como Zenis e lembra dele fugindo da magia do ministério. Lily se aproxima do pai com um vestido fofo, mas como um pai rígido, ele diz que não comprarão nada hoje.
Lily faz uma carinha triste e chorosa, o que faz Veais comprar o vestido imediatamente, com uma cara horrível, pois não aguenta ver a filha triste. Ola, por outro lado, começa a duvidar se é uma boa ideia ele cuidar dessa pequena sozinho. Com o passar dos dias, um mês se passa e Veais planeja viajar para a capital. O dono do bar e Ola lhe dão presentes, como roupas e petiscos, enquanto se despedem e desejam boa sorte. Ola sente um desconforto, achando que é graças a Veais que Zenith, cheio de vilões, existe como cidade, e eles não conseguiram começar um negócio devido ao perigo. Veais se livrou de todos que não gostava, tornando a cidade um pouco mais segura. Se a cidade desmoronar, eles também ficarão bem, mas se houver problemas, devem pedir ajuda a ele, sem se importar com o que acontece com Zenith, pois ele está disposto a ajudar. Isso faz Ola corar, pois é um agradecimento, já que sem ele, Lily ainda estaria usando camisas enormes. Veais diz para eles se cuidarem e sai da cidade de Zenith rumo à capital em Ungiepne. Depois de alguns dias, eles estão perto da capital, e Lily se diverte viajando com o pai. Quando saem da floresta, veem a capital. Lily observa a cidade com um enorme muro e uma barreira que cobre a cidade, surpresa e radiante, pois é onde seu pai nasceu e onde foram. Ela pergunta se pode fazer o que ele pediu. Lily deve lembrar que precisa se comportar bem e que é uma órfã adotada. Veais explica que a capital é muito rigorosa, com magia protetora no ar, e só é possível entrar pelas direções norte, sul, leste e oeste. Embora ele tenha facilidade para entrar, o problema é a filha. Ele menciona que é sua verdadeira filha, o que não faz sentido, pois ela é uma elfa, e planejam disfarçá-la como órfã, mas devem esconder isso a todo custo, pois se for descoberta, a situação será grave, já que o tráfico de escravos é um crime sério na capital. Veais deseja que Lily se comporte bem ao se aproximarem do portão. Lily fica radiante ao ver soldados reais, o que deixa Veais ansioso. Ele se desculpa e diz que querem entrar, mencionando seu nome como Vice Fenberg, o que provoca uma reação familiar nos guardas. Veais pede para eles entrarem em contato com o assistente do ministro Zalen e informá-lo de que Vice está ali. Os guardas questionam um pouco, mas vão verificar. Zine é uma amiga de Veais, uma irmã mais velha gentil que os deixará passar pelo portão. Lily compara Zine com Ala, embora ela só goste de estudar. Os dois esperam um pouco enquanto Lily adormece. Veais faz caras engraçadas enquanto observa a filha dormir fofamente, quando um barulho súbito é ouvido. Uma banda de marcha de soldados e uma mulher se aproxima, surpresa e um pouco irritada, perguntando se é um ataque a ela. Ela parece comumente sem senso de humor e usa grandes óculos escuros e chatos, apresentando-se como Zigini Flu, parte do Ministério da Magia. Ambos se acomodam na recepção da magia enquanto Lily continua dormindo. Lily murmura enquanto dorme e pergunta se ela é sua filha de verdade. Wei engasga com a pergunta que ouviu, enquanto aponta para as orelhas de elfo, mas ela nem percebe a evidência óbvia bem na frente dela. Lily continua fazendo poses fofas, enquanto suas orelhas se movem, e Zenith se levanta de repente. Por um momento, Wei brinca, chamando-a de nerd dos livros de feitiços, já que Lily é uma elfa superior e quer levá-la ao laboratório, já que elas realmente existem. Wei explica que teve a sorte de encontrar Lily há um ano, que ele a criou e morou com ela, e que retornou à capital para que Lily pudesse ir à escola, pois ela é órfã e não conseguia nem sorrir durante todo esse ano. Isso fez com que ele passasse por muita coisa, já que seu único desejo é que ela aproveite a infância e tenha uma vida normal, brincando com amigos e estudando. Considerando quão difícil foi a vida dela até agora, ele só quer que ela seja feliz daqui pra frente e implora, como um pai, para que Zeni o ajude. Ela imediatamente entendeu a importância, e como a escola de magia da capital é o melhor ambiente para a educação de uma elfa superior, Wei pediu se poderia matriculá-la no próximo ano. Zeni disse que fará tudo o que puder, mas sem muita empolgação, enquanto Wei pede um favor de uma casa e alguns guardas emprestados, já que o valor de Lily como elfa superior na capital é alto. Ela explica que pode conseguir pessoas do ministério, mas Wei quer o pessoal dela. Isso porque Lily é uma elfa superior, e ele quer manter isso em segredo. Ela questiona suas intenções, já que Lily é um ativo nacional. Wei explica que não quer envolver uma criança em problemas de adultos, ainda mais considerando que ela já passou. Além disso, será difícil para ela fazer amigos se for tratada de forma diferente. Wei sempre foi um problema para Zeni, que se lembra disso, e ele se desculpa, oferecendo uma recompensa substancial, já que ela tem muitas dificuldades devido à sua posição. Wei prometeu ajudá-la em seu trabalho como funcionária pessoal assistente do Ministério da Magia, o que intrigou ainda mais Zeni. Ela aceitou,
pois era uma oferta irrecusável, já que ela também tinha muitas questões que não podia trazer à tona, e o faria trabalhar duro enquanto se organizava para conseguir uma casa. Wei pergunta sobre a situação da capital, reconhecendo uma loja da qual foi banido por causa da sua curiosidade. Ele tinha desligado todos os produtos mágicos da loja, causando a quebra deles, e precisou pedir desculpas e pagar o prejuízo. Artigos de luxo mágicos costumam ser únicos, pois são imbuídos com o nome do proprietário, mas, sendo um gênio, na época Wei ativou todos eles inconscientemente e quebrou tudo. Ele ficou com uma dívida de 43 milhões de zenis, que a família de Zeni pagou antes que ele se formasse. Ele corria tentando completar missões após as aulas, frequentemente no Ministério da Magia, para pagar essa dívida, embora não fosse necessário se ele tivesse se casado com ela. Zeni ignorou isso quando chegaram a uma bela casa onde Wei e Lily iriam morar. Antes, era usada pelo Ministério da Magia, mas agora quase ninguém a utilizava. Era o lugar perfeito para eles se estabelecerem. Ela pensou nessa casa luxuosa como um investimento futuro, já que faria ele trabalhar como um condenado. Ao serem apresentados à nova casa, Zeni explicou que Wei voltou com uma filha cheia de anomalias congênitas, e que não precisavam se preocupar com segurança, já que a casa ficava perto de seus subordinados e tinha uma boa segurança. Lily correu pela casa, brincando com travesseiros, e Zeni se perguntou se Lily não tinha mãe, embora Wei tivesse dito que ela era órfã. Ela estava se referindo à mãe atual, já que é melhor ter ambos os pais para a educação de uma criança. Wei estava ciente disso, mas não podia fazer nada a respeito. Ele explicou que não tinha esposa nem namorada no momento, e Zeni sugeriu se ela deveria ser a mãe. Wei, por outro lado, ficou confuso, pensando como ela poderia ser a mãe se não era desse jeito. Ela retrucou que não era a mesma pessoa de antes, na escola. Wei interpretou mal a intenção dela, pensando que ela queria investigar elfos superiores novamente, sem perceber que ela gostava dele. Ele pensou que ela tinha um namorado, mas, na realidade, era por causa dele que ela não tinha um. Zeni achava Wei atraente enquanto o olhava como sexo oposto e ficava constrangida quando ele a encarava com uma expressão séria, culpando-o por ela ter acabado no Ministério da Magia. Tipicamente, ela endireita a postura e se apresenta para Lily, perguntando se ela quer uma mãe. Wei achou essa interação estranha, perguntando diretamente a uma criança esse tipo de coisa. Zeni oferece a Lily se ela gostaria que ela fosse sua mãe. Lily corre para o pai, já que ela tem o seu papai, rejeitando a oferta de Zeni de ser sua mãe. Zeni questiona essa resposta e vai embora, e Wei sabia que era por causa da atitude dela que ela não seria capaz de ser mãe se não entendesse o que significava na prática. No dia seguinte, eles acordam de manhã, se preparando para as tarefas, já que Lily iria estudar na escola. Lily pensou em como o pai dela era legal, já que ele já se formou, e ele sente que precisa organizar os materiais escolares e preparar Lily para a escola. Eles saem pela cidade, e Lily está animada olhando ao redor. Eles encontram uma loja de roupas nas proximidades, e Lily fica feliz, lembrando-se de Olan, sendo recebida numa loja novinha com os olhos e a boca bem abertos. Lily conta à atendente que está empolgada com a escola e que quer ajudar o pai, o que faz Wei chorar de emoção, pois sua filha ama o pai. Eles são interrompidos quando uma voz familiar é ouvida, revelando uma senhora, que é a gerente da loja e também a antiga professora de Wei, Esmeralda Sensei. A funcionária pergunta se eles se conhecem, e Esmeralda explica que foi por causa de Wei que ela desistiu, o que é mentira, já que ela era uma bagunceira que não deveria ter sido expulsa. Ela explica que era hora de uma mudança geral, vendo Wei como uma passagem de uma geração para outra. Enquanto conversavam, Lily precisava de ajuda com uma túnica que estava tentando vestir, e a funcionária ajudou. Esmeralda comenta que Lily é uma elfa superior e pergunta o que ele planeja fazer. Wei sempre achou que sua sensei tinha uma boa percepção, nunca perdendo a sagacidade. Ele explica que Lily é órfã e que quer criá-la como sua filha, dando-lhe ferramentas para viver de forma independente, como qualquer pai quer que sua filha seja feliz. Esmeralda aponta que ela precisa de uma túnica excepcional para protegê-la. Ela continua, dizendo que roupas comerciais de qualquer marca não fazem diferença, já que sua habilidade poderia criar uma roupa digna de uma elfa superior. Wei concorda em dar a ela a melhor túnica do mundo, e Esmeralda, gostando da determinação dele, ordena que ele casse um dragão de cristal, um dragão supremo coberto de cristal que absorve magia, chamado Matador de Magos. Corta para Zeni, testando seus sorrisos, já que ela está consciente de seu rosto, embora tenha recebido elogios. Wei a fez ficar assim, pois no dia anterior explicou que era por causa da atenção que ela traía e da expressão que Lily tinha ficado assustada.
Wei mencionou que precisava de uma recomendação de babá, já que ele sairia no dia seguinte. Ela se ofereceu imediatamente para cuidar de Lily, determinada a fazer Lily chamá-la de mãe até o fim do dia. Zenny tira o dia de folga e está confiante de que Lily vai chamá-la de mãe à noite. Wei se despede, usando uma motocicleta mágica, enquanto Lily chora adoravelmente, pedindo para ir com ele na viagem. O diabinho fala na cabeça de Wei para levá-la junto, enquanto dois anjinhos e o diabinho discutem. Ele resiste e decide não levar Lily. Zenny visita Lily, com um sorriso estranho, enquanto Lily brinca com brinquedos. Zenny sabe que as crianças não gostam dela e a veem como uma mulher aterrorizante. Seu rosto começa a ficar tenso, e Lily percebe isso. Correndo para pegar material de colorir e desenha num pedaço de papel. Zenny pergunta o que ela está desenhando, e Lily desenha o rosto de Zenny, feliz com o desenho. Isso deixa Zenny contente, pois sente que faz parte da vida de Lily e é reconhecida por ela, mesmo que não tenha causado uma boa impressão inicial. Zenny percebe que Lily está com fome, e levou ela pro restaurante mais top que tem sobremesa, que é uma panqueca servida para Lily. Lily babou na panqueca, porque era a primeira vez que ela comia panquecas fofinhas, o que deixou Zi intrigado por ser a primeira vez dela e se ela nunca tinha ido num lugar desses, apesar de ter falado da loja da Laura e da loja de roupas do H. Aí, Lily mencionou outra mina e o Zin ficou bolado, achando que poderia ser a ex-mulher dele, mas Lily disse que ela era dona de uma loja de roupas e agradeceu por ter muita roupa por causa da Ola e do seu pai ser cliente. Ela perguntou onde era a loja e a Lily falou que era na Zenith, o que deixou a Z preocupada, pensando que Zenith era a cidade mais braba do mundo. Daí, a gente corta pro Ace caçando o dragão de cristal num terreno de vulcão. Os dragões de cristal são material da hora para armadura, tipo túnica, e tem várias propriedades mágicas, mas caçar eles é osso, porque eles se cobrem de magia e os ataques mágicos são neutralizados. Mas o plano do Ace era injetar mais do que o dragão aguentaria. Ele tinha certeza que ia vencer. Quando ele tropeçou no dragão de cristal, ele concentrou toda a sua energia mágica na mão para lançar uma lança mágica na direção do dragão contudo, mas não teve efeito e a lança acabou sendo neutralizada. O Ace percebeu a parada quando viu que podia absorver magia infinitamente e se viu numa roubada quando o dragão foi para cima dele. O Ace tentou jogar uma pedra no dragão, que confirmou que ataques físicos realmente funcionam, e ele achou um pedaço de cristal caído. Ele ficou bolado com a habilidade de absorção incrível, dando a ele uma ideia, e com esse pedaço, jogando toda a sua magia, ele planejou jogar isso na cabeça do dragão de cristal e esperar explodir. O Ace prometeu à sua filha que ela ganharia uma armadura de túnica brilhante e um hobby, quando ele lançou o pedaço com uma velocidade alucinante, acabando com o dragão e o despedaçando em 1000 pedaços, deixando o Ace chocado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O Ace voltou à loja de roupas com um saco cheio de cristais perguntando se ela podia comprar deles. Lily tá animadona, recebendo o pai e o Zenny preocupado com o Ace porque ele chegou tarde. Lily tá toda feliz porque o pai trouxe um presente e conta sobre o dia deles enquanto comiam panquecas e se davam bem, apesar da Lily não chamar ele de mãe, já que demorou um tempão para ela chamar ele de pai. O que fez ele chorar depois que a Lily o chamou de pai enquanto ela dormia na cena seguinte. A gente é introduzido à loja de mágica do Frâncio enquanto eles procuram por vestidos mágicos. Eles esperam que o Ace forneça os materiais enquanto ele quer dar o dragão de cristal, que eles consideram um material super raro que nunca tinham manuseado antes. Eles confirmam os materiais numa sala privada e, ao verem os cristais, ficam chocados com a autenticidade do produto, perguntando como ele conseguiu e quanto custaria. O Ace propõe que, se aceitarem suas condições, ele daria o material de graça, dizendo que eles deveriam fazer o vestido mágico todo ano usando o dragão de cristal, adicionando outra condição que a gente fica só na imaginação. Lily, por outro lado, lá fora, experimentava vestidos e roupas enquanto a equipe da loja achava a Lily uma fofura. O designer questiona isso, já que o dragão de cristal é raro mas também caro, e ele explica que já tem dinheiro demais e tanto a Lily quanto o Ace estão felizes e animados porque ela vai ganhar um vestido lindo esse ano. No dia seguinte, o Ace viaja para os arredores arruinados e a Lily pergunta por que eles vieram aqui, já que a razão é para encontrar um fabricante de cajados. A Azala tinha contado antes que tinha uma amiga que ajudaria a fazer um cajado e a Azala fica surpresa que o Ace derrotou o dragão de cristal mirando dentro da boca dele com um círculo mágico de contenção e se pergunta onde ele arranja essas ideias. A gente corta pro Ace enquanto ele tropeça numa casa velha e pergunta se tem alguém dentro seguindo as instruções do ES Moral, o sensei. O velho barbudo achou o nome nostálgico e perguntou o que eles queriam.
O ex quer que o Romero faça um cajado e ele é um fabricante excepcional de cajados. O ex colocou um dragão de cristal, mas não achou nenhum artesão que pudesse manuseá-lo, enquanto Romero entende porque foi recomendado, mas ele recusa porque já está aposentado. O ex, determinado, pergunta de novo pela sua filha e a Lily pede fofamente para ele fazer um cajado e o Romero coloca uma condição de trazer um licor esquisite, então ele fará um. O ex com essa informação tenta achar um no supermercado enquanto a Lily pergunta se álcool é bom, ao que ele responde brevemente que sim, mas depois diz que álcool é ruim porque os adultos bebem por obrigação. O ex quer achar algo conveniente como um humor lendário, que as interrompe dizendo que tem um e que não circula no mercado. O pai das Lynn é um amante de saque e é um segredo de família nobre, mas ela não sabe se o pai dela vai dar para ele, mas o ex colocou o sal e pediu para ela dar pro pai dela em troca. O ex conseguiu o álcool que não circula, o que ela não podia imaginar trocando por sal. ZY questiona o sal dado, já que quando o pai dela provou, ele começou a beber pra caramba como se estivesse possuído, mas na realidade é só um sal normal, e pergunta se eles podem beber juntos na próxima vez. Zine concorda e cora um pouco, achando que ele voltaria amanhã, o que o ex achou que ela estava apenas obcecada pelo elfo alto, mas na realidade, a reminiscência das linhas que o ex tinha dito a ela antes que ela era linda se tirasse os óculos. Já que os dois antes eram próximos e o ex costumava zoar ela e provocar dizendo que ela é linda e que não estava aproveitando isso. Naquela época, os dois passavam muito tempo na biblioteca e se apresentaram um ao outro e o ex era conhecido por ser o aluno com as melhores notas. A Z é chamada de rato de biblioteca porque ela lê muito e o ex só queria conhecê-la, já que ele planeja vir com frequência para a casa dela. A Zene ainda não superou seu primeiro amor, já que é demais e já se passaram muitos anos desde então. A gente volta pro Romero e pro ex enquanto o processo de fazer o cajado foi um sucesso e no dia seguinte eles visitaram a Esmeralda para pegar a túnica que eles pediram. Ao ver a túnica e o cajado, a Lily tá feliz e animada porque o cajado já tá pronto no mesmo dia. O cajado foi feito de dragão de cristal que estabilizou feitiços e a maioria das pessoas achou incrível. O Romero ainda tem suas habilidades enquanto ele pediu por mais licor. A Lily finalmente pegando o cajado, ela agora é uma maga totalmente certificada enquanto ela tá super animada mostrando seu novo visual. O ex está surpreso porque tá muito fofo e eles olham de perto a qualidade e as decorações e são gratos a Esmeralda por ajudar. Isso fez o ex pensar na filha dele como a maga mais fofa do mundo enquanto ele queria sair correndo agora mesmo e mostrar a filha adorável para todo mundo na capital, mas ele parou abruptamente. Preocupado porque seria muito ruim se houvesse problemas na escola e um alvoroço acontecesse já que uma menina fofa está se matriculando e ela pode ser sequestrada. A gente transita para ser introduzido a Nastri, uma escola de magia com uma longa história e que oferece a melhor educação, já que ensinam a magia básica e só aceitam alunos de famílias proeminentes, mas também abre suas portas para crianças velhas que querem aprender magia. Mesmo o ex tendo se formado no topo da escola começou sem saber nada de magia, mas com isso em mente, a Lily é uma elfa alta, já que a escola é projetada principalmente para humanos e pode faltar e ser difícil de entender, por uma raça rara como os elfos altos, o que seria uma vergonha se ela se sentisse fora do lugar, o que se ela passar os dias sorrindo, ela vai fazer muitos amigos e que ele quer que a filha dele aproveite a vida ao máximo e que ele deve se preparar não importa o que. O ex começou a ensinar a Lily a usar magia e está confiante que a Lily vai se tornar uma ótima maga, já que os elfos altos muitas vezes têm poder mágico em seus corpos, mas muitas vezes não têm consciência disso. O ex transmitiu seu poder mágico para Lily, que ela deveria conseguir usar com as mãos enquanto ela tentava. Nada saiu inesperadamente. A Lily desmaiou um pouco porque a ansiedade não tá saindo e pediu desculpas pro pai enquanto o ex garante para ela não se preocupar, já que ela deve levar o tempo que for, já que é a primeira tentativa dela. A Lily continua tentando, mas sem sucesso enquanto o ex pensava em maneiras de fazer ela sentir magia depois de algumas tentativas. A Lily pergunta se ela poderia sentir a transmissão de magia de novo, mas ele disse que é hora de comer. E para não se esforçar demais, a Lily ficou congelada, pensando se não conseguiria se tornar uma maga. Isso fez a Lily chorar, mas o pai dela garantiu que ela ia conseguir e que ia ser maga sim. Ele também pensou em um motivo, já que a Lily, sendo uma elfa alta, estava tendo dificuldades. Ele foi atrás de alguém para ajudar e buscar uma Morala, que não ensina mais, mas está disposta a ajudar porque gosta de crianças honestas. Ela perguntou se descobriu a causa de Lily não conseguir usar magia. Como Morala é uma gênia, ela já percebeu qual é o problema. A Lily tem um fluxo de poder mágico mais rápido do que as crianças normais e isso confunde porque não bate com a frequência dela. Apontou duas falhas.
Uma é que o pai não percebeu que a Lily estava com problema e a outra é que ele se sentia culpado por ser um pai ruim e deixar a filha insegura, além de não ter notado isso antes. A solução era ajustar a velocidade do poder mágico dela. Testaram novamente, transmitindo a magia para Lily. Dessa vez, ela sentiu a magia passando pelas mãos dela, que estavam quentes e com uma frequência maior. A Lily fez um feitiço e lançou uma magia com a mão que deixou o pai dela desconfortável. Ela liberou o poder dela e o pai lançou uma barreira mágica de emergência, mostrando que a magia dela é poderosa. Após o choque, Lily perguntou se fez certo e ele confirmou que estava tudo certo, o que fez a Lily chorar de emoção por finalmente poder se tornar uma maga. Ele a acariciou a cabeça e a assegurou, mas também se sentiu mal por ter deixado ela desconfortável. A Lily foi parabenizada por finalmente ser uma verdadeira maga,